Fala pessoal, beleza? Vim aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Desculpem o meu sumiço, tá meio difícil para mim gravar e editar todos os vídeos devido aos últimos acontecimentos e tantas mudanças no dia a dia na minha rotina. Mas beleza, hoje vamos falar sobre Deus e o que Deus tem a ver com o sucesso, beleza? Vem comigo! Pois é, pessoal, o tema desse vídeo foi, na verdade, uma sugestão de uma pessoa que me mandou, acho que foi Márcia Costa. Ela comentou a respeito de um vídeo onde eu gravei um depoimento meu sobre o Pablo Marçal. E lá eu comentei a respeito de algumas transformações e uma forma de enxergar o mundo que eu passei a ter depois que eu conheci a didática que o Pablo Marçal tem de pregar e passar as explicações, e onde ele utiliza muito os princípios da Bíblia para passar os conhecimentos e passar todos os ensinamentos dele. E eu confesso que, olha, eu sempre fui muito noiado, muito preocupado com essa questão de será que eu vou ser bem sucedido? O que eu preciso fazer para conseguir ser bem sucedido como profissional, como pessoa na minha vida e conquistar, alcançar aquilo que eu sempre tive sonho, aquilo que eu sempre quis. E por isso, eu desde os meus 22, 21, 22 anos, eu sempre comecei a me comparar, né? Logo depois que eu estava me formando, eu comecei a me comparar com outras pessoas. E eu sempre, quando eu esbarrava com alguma pessoa de sucesso, uma pessoa que tinha um excelente resultado, um resultado que eu gostaria de ter, eu olhava com certos olhos meio que inveja. Não era inveja porque eu não desejava um mal para a pessoa, mas eu olhava aquilo e falava, cara, eu queria ter aquilo. Nossa, como eu gostaria de ter a vida desse cara, como eu gostaria de ter o resultado que essa pessoa tem. E eu olhava para ela e começava a admirá-la no sentido de tentar entender, mas como ela construiu, qual foi o caminho que ela percorreu, porque eu queria percorrer o mesmo caminho. Eu estava disposto a percorrer o mesmo caminho. E eu queria saber exatamente se o que eu estava fazendo no momento iria me levar a ter os mesmos resultados que ela. Então eu sempre, quando eu via alguém que tinha um resultado bacana, um resultado legal, que eu tenho vontade de alcançar, eu pensava, o que é que essa pessoa fez para conseguir aquilo? Será que ela já nasceu rica? Será que ela já veio de berço bom? Será que ela ganhou tudo aquilo dos pais? Ou se ela começou do zero, como é que ela começou? Qual foi o start que ela teve para começar a se desenvolver? Qual foi o primeiro passo? Será que ela fez uma pós-graduação? Que faculdade que ela fez? Ela é formada em quê? Em que cidade ela está? Como ela construiu? Porque eu queria comparar o meu nível, o meu resultado atual. Falar, bom, se eu tenho 22 anos, a pessoa tem aquele resultado, a pessoa tem 25. Nossa, será que eu vou conseguir conquistar tudo isso? Aonde eu estou hoje, até eu conquistar o que ela tem? Será que eu consigo isso em 3 anos? Será que é possível? Ou será que eu estou no caminho certo? Porque eu nunca tive preguiça de percorrer um caminho, desde que eu tivesse a ideia de que aquilo era o caminho correto. E quando eu comecei a ter essas dúvidas, eu comecei a estudar muito, ler muito sobre a próprio enriquecimento, as leis do enriquecimento. Conheci Napoleão Hill, conheci o Dale Carnegie, todos os livros e didáticas deles. Comecei a estudar mais sobre diversos outros autores que falam sobre enriquecimento, diversos autores de livros best-sellers de autoajuda, Robert Chernyashik e tantos outros que eu comecei a ler e buscar cada vez mais, né? Então eu pegava Malcolm Gladwell, poxa, tantos autores que eu comecei a ler, biografias de pessoas de sucesso, personalidades de sucesso. Gosto muito da biografia do Jorge Paulo Lemann, porque me inspirava, né? Até mesmo Antônio Hermílio de Moraes. Foram alguns dos pontos que eu começava a entender, a buscar entender qual era o passo a passo que eu deveria percorrer se eu quisesse ter resultados semelhantes ao que essas pessoas tinham. E quando eu comecei a reparar isso, eu percebi que existe sim um certo passo a passo que foi praticado pela maior parte das pessoas de sucesso. E quando eu me deparei com essa questão dos vídeos do Pablo Marçal, ele falando sobre os princípios da riqueza, falando como você destravar, desbloqueio da mente, você vencer as suas crenças limitantes, e ele sempre utilizando comparações com a Bíblia, de Deus, e todas as pregações e todos os versículos, eu comecei a reparar que todas aquelas leis que eu aprendi, que eu, apesar de eu ser católico, eu não frequento tanto as igrejas, não vou às missas aos domingos, eu não sou, como eu diria, eu não sou
religioso fanático. Eu acredito sim em Deus, eu leio a Bíblia, eu gosto da Bíblia, eu gosto dos princípios dela. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar de Deus, de falar que eu sou crente a Deus, que eu sou temente a Deus, que eu sou muito grato, eu agradeço todos os dias, eu faço as minhas orações, eu rezo, mas eu não frequento a igreja, não fico lá ouvindo tantos padres ou pastores e tal, né? Tenho também a Bíblia do Allan Kardec, também adoro, sempre dou uma lida periodicamente também. Então, eu acredito em muitas coisas, eu acredito que existe um ser superior a nós. Mas quando eu comecei a assistir alguns vídeos do Pablo e ele falando as citações da Bíblia, eu comecei a ficar mais inspirado. Eu cheguei a baixar o aplicativo da Bíblia para mim poder ler alguns versículos, ler algumas passagens. E eu comecei a ver que grande parte dos princípios que são apontados pelo próprio Napoleão Hill, que ele dá aos 17... as 17 leis do sucesso, quando você lê os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, quando você vê o livro lá, Desperte o Milionário que há em você, do Carlos Wizard Martins, quando você pega lá O Segredo das Mentes Milionárias, do T. Harv Eker, são todos livros que, se você for olhar as leis, você for olhar os princípios, você vai ver que todos eles são muito semelhantes, inclusive a Bíblia. Inclusive a Bíblia tem alguns princípios que também estão contidos ali, que são exatamente aqueles. Quando você pega Dale Carnegie, que fala para você que você tem que sempre parar, ouvir as pessoas, você tem que perguntar mais pelas pessoas, se preocupar mais pelas pessoas, se você quer ser um bom amigo, se você quer ser reconhecido. Essa é a arte de você influenciar pessoas. É você praticar os princípios que estão na Bíblia, é você praticar as 17 leis do sucesso do Napoleão Hill. Todas elas se complementam umas às outras. Alguns falam algumas coisas a mais, outros falam outras coisas um pouco diferentes, mas os princípios são os mesmos. Então, quando me questionaram a questão e os bem-sucedidos que são ateus? Por exemplo, o Mark Zuckerberg, o criador do Instagram, o WhatsApp e tantas outras pessoas que são muito bem sucedidas e são ateus e não acreditam em Deus, ou que não são religiosos, na verdade. Eu acredito que todas essas pessoas, ou a maior parte delas pelo menos, acredita que existe um ser superior. Talvez ele não tenha uma religião definida. Eu sou católico, eu sou evangélico, porque eu realmente acredito, eu concordo com isso do que o Pablo fala, que isso é apenas fachada, é apenas um nome que você precisa dar um nome para a sua religião, para o seu grupo, para você ter a questão do pertencimento. Você pertence a uma tribo. Então, de que tribo você é? Eu sou da tribo da galera assim, eu sou da tribo dos minimalistas, eu sou da tribo dos milionários, eu sou da tribo dos empresários, eu sou da tribo do pessoal da cidade X, sou da tribo das pessoas tal. Então, existe essa questão do pertencimento. Por exemplo, existe lá como que é o nome do pessoal? Me fugiu agora a questão. Sabe, mas existem todas as cidades, todos os grupos, escolas, existem as tribos, os seus grupos. Então a religião hoje no Brasil, ela acabou sendo, não no Brasil, mas no mundo em geral, são esses grupos para você dizer que você é protestante, que eu sou da Testemunha de Jeová e tantas outras que existem. Mas não, os princípios pregados lá é uma base só. A Bíblia é a mesma para todas as religiões. E a base delas é a mesma que estão apontadas como as leis do sucesso para todos os profissionais. Grande parte, eu diria que o 1% das pessoas mais ricas do mundo, se pegar a lista da Forbes, por exemplo, o 1% lá citado como os homens mais ricos do mundo, essas pessoas, provavelmente elas nunca pisaram na igreja. Talvez elas não sejam religiosas, mas elas acreditam que existe um ser superior, elas acreditam que existe algo a mais, uma energia maior. E elas pregaram na vida dela todas estas leis do sucesso, que teoricamente, se você for confrontar, são exatamente as mesmas citadas também na Bíblia. Então, quando a gente fala que a Bíblia é um livro base, realmente é, assim como tantos outros livros que foram traduzidos de uma outra linguagem, em um outro formato. Aí você fala, eu não gosto da Bíblia. Mas se você lê os livros do Napoleão Hill, se você lê dos livros de Dale Carnegie, se você lê os livros acho que é Scott Bryan, que era um outro autor também, que escreveu um livro muito bom sobre isso, o livro do Carlos Wizard Martins e tantos outros autores que desvendam as teorias do sucesso, talvez você está acreditando na mesma coisa. Que se você acredita que aquelas leis podem trazer resultado para você, é a mesma coisa se você acreditasse na Bíblia lá. Beleza? Então a minha mensagem é essa, espero que vocês tenham gostado dessa forma de abordar. Dá joinha, clica
curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para você poder receber as notificações e deixa aqui embaixo alguma sugestão de temas que você gostaria de ver, sugestão de outras possibilidades de vídeos, tá? Então eu estou aqui tentando contribuir ao máximo com toda a minha área de conhecimento para tentar ajudar vocês a crescerem pessoal e profissionalmente, beleza? Contem comigo para conseguir liberdade e satisfação profissional. Um grande abraço e até mais.